Estamos ao vivo com a nossa Super Masterclass Condomínio e Implantação da Entrega à Excelência e acredito que uma das pessoas mais especialistas do tema do Brasil está aqui com a gente. É uma grande honra estar com a Patrícia Costa numa Masterclass para lá de especial. Né? Quem já participa da nossa Masterclass ou vai ver no nosso YouTube lá, geralmente sou eu, esse falante aqui empolgado que estou na aula, mas hoje eu trouxe gente de peso, a Patrícia Costa e o Cleiton, nosso CEO da Eleme, que vão falar de temas que eles realmente entendem. Converso com eles e sempre que eu converso eu escuto, eu quase não falo desse tema porque eles entendem muito disso, então não seria justo que eu trouxesse esse tema para vocês e não trazer eles. Então, a partir de agora, a gente está iniciando a nossa Masterclass, uma Masterclass que nós já fizemos mais de 30, com mais de 3 mil pessoas que já assistiram, Patrícia, então ela realmente já é recorrente desde 2022 que a gente faz aulas como essa, e algumas delas a gente falou primeiro o que ia acontecer no mercado. Então, algumas a gente fala de novidades, de tendências, e outras a gente tem que pegar temas que não foram resolvidos, como o de hoje, né, e trazer para a mesa e debater eles, porque a entrega de condomínio existe já desde 1940, 1950 no Brasil, mas é um problema que não está resolvido. E aí, a de hoje é muito especial, tá? Boas práticas da aula aqui. Quem está assistindo online depois, saiba que aqui estamos presentes com mais de 60 pessoas ao vivo neste momento. Porém, então, vou falar com esses que estão presentes que tem um local para anotação. Se puder, preferencialmente, deixe suas câmeras abertas para a gente poder estar aqui nos sentindo dentro de uma sala de aula. Os microfones fechados serão abertos em alguns momentos. Eu já quero testar aqui, utilize as reações, essas carinhas aqui. Vamos ver as carinhas, testem aí, que é o jeito que a gente vai se comunicar. Se estiverem gostando do que a gente está falando, do que a Patrícia está falando, o que ele está falando, manda uma reação aqui. A gente vai pedir que vocês contribuam e conversem pelo chat. Então, por favor, se manifestem, fiquem à vontade, coloquem aqui. Quem ainda não colocou de que cidade está falando, por favor, se identifique no chat, já testa se o chat está funcionando. E aí a gente vai podendo trazer essa emoção para quem está assistindo online depois também. E o principal, fique até o final, que vale a pena. Vamos começar falando rapidinho, Patrícia, antes de passar a bola para você. Quem somos? Então, a Eleme atende hoje mais de 3 mil condomínios na nossa carteira, estamos em 22 estados, mais de 250 cidades de condomínios e clientes que a gente tem, mais de 9 mil fornecedores cadastrados pelos nossos clientes na nossa base, mais de 50 mil famílias morando nas edificações que a gente está gerindo e um patrimônio gerido aí em edificação de mais de 6 bilhões de reais. Clientes e parceiros, esse slide é bem interessante, porque a gente tem parceiros que são as grandes duas torres lá de Balneário Camboriú, como o Yacht House, né, que está conosco lá com a parceria junto com a Providência, a Thaís, e também tem a Embracon, que é um parceiro nosso do grande João Machado, que está aqui com a gente online, que foi um dos primeiros incentivadores nossos, né, Cleiton? Nos trouxe os primeiros clientes. Essa semana a gente teve uma ação com o Rafael Arani, que foi o primeiro síndico que ele nos apresentou. Então, aqui são parceiros bem importantes nossos, de ponta a ponta, de todos os, parte do BRDE, que é Banco do Estado, a Guarida, que é uma administradora grande, síndicos profissionais, grande Silvio Levi, que está presente na sala, está aqui também. Então, a Eleme atende várias personas diferentes. Agora, vamos falar do que interessa. O que a gente vai falar na aula? A gente vai falar um pouquinho de dados sobre o tema, que é a implantação, o que é normal ocorrer no dia a dia, como seria uma implantação ideal. Aqui está o recheio da nossa aula, é aqui que a gente vai usufruir dessa pessoa maravilhosa que está com a gente, a Patrícia Costa, e como ter sucesso com a Eleme, que eu vou pedir a ajuda do Cleiton, nosso CEO, para que ele traga para vocês um pouquinho mais da nossa visão também. Alguns dados sobre o tema que eu acho bem interessante. Patrícia, isso aqui é um censo do Síndico Net do ano passado, que trouxe dados de São Paulo, um estudo que foi feito pela Lelo Lab, lá, Lelos Condomínios, e também somado a Ambev e outras instituições, e eles levantaram quantas entregas teve até o ano passado em São Paulo. Cerca de 3 mil novos condomínios nos últimos anos. E ainda tem muito mais para entregar daqui para frente. Então, ele é um tema cada vez mais em voga para nós, porque as cidades vão crescer em condomínios, né? Não há outra maneira das cidades se desenvolverem senão desse modo. Então, por isso que para nós é tão importante uma aula como a de hoje. Eu fiz uma pergunta na nossa comunidade da Eleme, que a gente teve cerca de 53 respostas, mais ou menos, lá, perguntando, né, quem lá na comunidade considerava que, quem na comunidade queria participar de condomínios em implantação
quem já estava com condomínio em implantação, quem estava em implantação e queria mais. Eu achei muito legal esse dado aqui, que ninguém disse que não quer. 0% respondeu que não quer. Então, ou seja, a aula é necessária. Nós tivemos 140 inscrições para a aula de hoje. Acredito que vão rodar aqui mais de 100 pessoas. Óbvio, alguns entram, alguns saem, mas realmente é um tema bastante em alta. E, inclusive, no final, a gente tem até uma comunidade, né, Patrícia, para lançar da Patrícia sobre o tema, né? Então, já está rodando e ela tem. Já estou dando spoiler para quem ficar até o final. Normas envolvidas, que é mais um dado que eu queria trazer sobre esse tema, e que a ERM está completamente relacionada desde sempre. A BNT 14037, então manual de uso. Existe normas para a parte de desempenho, 15575, existe norma para a parte de garantias, existe norma para manutenção preventiva, existe norma para as reformas nas unidades que são entregues, hoje muitas delas são entregues apenas com piso, ou melhor, sem o piso, então todas as unidades têm que fazer reforma já desde saída. Todas as NBRs específicas, como a 5410, que é a parte de eletricidade, toda a parte de 5419, por exemplo, para raio. Então, há muita tecnicidade, muito dado envolvido lá no meio, e as NRs, que é a questão de segurança. O que eu queria trazer para vocês a partir de agora? Aqui eu vou passar o que são as rotinas naturais, e eu quero que vocês parem para equalizar na cabeça de vocês o tema, porque todo mundo envolvido em condomínio já para e pensa geralmente no dia a dia nesse tema. Bom, a condomínio, tá passando. Não, mas aqui a gente está numa aula, eu quero que vocês dêem um zoom out e lembrem do que a gente está falando, tá? Qual o cenário que a gente está falando aqui? A gente está falando de um cenário em que a incorporadora, que é a fabricante do produto, ela vende. O pós-obra não é a parte mais satisfatória da fabricante. Isso é um fato. Patrícia, concorda comigo? Com certeza. Ela vende e não é para ela satisfatório depois que ela vendeu. Depois que ela vendeu, já não é a parte que ela está feliz. E quando tu conversa com um construtor ou com uma incorporadora, ele é todo orgulhoso de mostrar aquele prédio que ele está subindo, coisa mais linda, aquilo lá. Vendeu, começou o problema para ele. O cliente da incorporadora é quem compra a unidade. O síndico tem o mesmo cliente. Faz a gestão de um produto que ele não produziu. Ou seja, eu vou lá, incorporo, entrego, e a partir de agora, tchau e benção. Quem faz a gestão do produto que a incorporadora produziu é a Patrícia, seus alunos e os síndicos. E esse síndico está cuidando do cliente do outro cara, o cara que entregou o produto. Começa aqui uma grande questão a ser pensada na aula de hoje. O síndico faz a gestão de pessoas que não são seus funcionários próprios. São funcionários do condomínio, são assistência técnica da incorporadora, são os fornecedores envolvidos e conduz os interesses dos proprietários e da incorporadora. Gente, para dar certo isso aqui só com muita aula da Patrícia, pelo amor de Deus, a coisa não é fácil de ser resolvida. E aí, ainda por cima, vem aquela questão complexa que tem as garantias, as complexidades, toda a parte administrativa, contábil e tudo mais, toda a parte burocrática que fica na mão do síndico. Então, bem dizer, não há muitos mercados que tu pode comparar, e até, Cleiton, se quiser abrir aqui para fazer um comentário sobre, que a gente possa comparar com esse. Na verdade, quem produz entrega na mão de outro, e quem compra cobra de quem não é quem produziu. E aí começa o emaranhado. Super-herói aqui mesmo, né? Que são vocês. Mas bacana, depois a gente aprofunda mais, mas são muitas variáveis, né, que o síndico tem que equilibrar. E por isso que precisa de bastante, e afiando o machado sempre, e melhorando, que acaba tornando isso mais prazeroso e mais fácil, né? Perfeito, perfeito. E eu já estou acelerado, como vocês conhecem a minha aula, geralmente ela é nesse ritmo até o final, mas daqui a pouco vai ter uma pessoa sensata, tranquila para falar aqui, que é a Patrícia, então eu vou passando a bola já daqui a pouquinho para ela. E o último slide, eu juro, eu estou passando já para frente, mas eu queria que vocês refletissem em algo que hoje à tarde, conversando com o Cleiton, ele falou assim, cara, eu acho que é legal, seria importante a gente colocar na tela uma reflexão sobre condomínios que já existem. Quando eu vou lá numa eleição, eu sou eleito para um condomínio em 5, 6 anos, problemas de entrega já administrados, entre aspas, o problema ele virou consequências já, e a diferença de pegar um em entrega. E aí aqui realmente há uma diferença astronômica, que quem pega um condomínio em entrega,
ele está construindo toda aquele futuro do condomínio que vai acontecer. Se errar lá na entrega, ele vai entregar um problema lá com 8 anos, 10 anos de condomínio. E quem pega esse problema lá daqui a 8, 10 anos, já pega o problema pronto. Então, se a gente começar a fazer a entrega melhor, se a gente conseguir convencer o condômino, a incorporadora, de ter as melhores soluções, as melhores boas práticas desde o começo, a gente vai ter condomínios legados com futuro muito melhor, com documentações muito mais estruturadas, e com certeza há uma diferença muito grande de pegar um condomínio em entrega e um condomínio legado. Acredito que tanto Cleiton quanto Patrícia vão falar um pouco mais nas suas falas. Quer fazer um comentário aqui, Cleiton? Posso só seguir aqui, que agora eu, da minha parte, estou praticamente passando adiante. Bora lá. Então, minha gente, viemos até aqui para isso. Quem já sentou na cadeira aí, tem 1 minuto só para pegar uma água, um café ou um vinho essa hora, quem sabe, né? Talvez, sei lá, uma pipoquinha, né? Que agora, depois desse agito todo de começo, começa a parte da nossa super aula. Então, para eu poder passar adiante, eu vou orgulhosamente ler o currículo, mini currículo, né? Bem mini que está aqui, porque se for ler ele por completo, a gente vai passar bastante tempo. Então, Patrícia Costa, nossa convidada, administradora, pós-graduada em marketing, possui 2 certificações internacionais, experiência do cliente pela Disney Institute e tendências do mercado de luxo em Paris. Consultora empresarial especializada em implantação e gestão de empreendimentos de categoria de alto padrão e luxo, e estruturando processos com foco em governança, hospitalidade e valorização patrimonial. Pelas conversas que eu tive com ela, já foram mais de 30 implantações só em 2025, mas acho que os números gerais dela são, assim, bem gritantes cada vez que eu escuto falar, né, e acho que ela pode até trazer para a gente um pouquinho mais dessa experiência na abertura da fala dela. E aí, agora, Patrícia, eu vou passar para você a apresentação. Então, se você quiser iniciar a apresentação da sua tela e começar a passar para a gente, agora é play no conteúdo. Então, vou interromper a nossa apresentação aqui e nós vamos partir para a apresentação da Patrícia. Vamos lá. Obrigada, pessoal. Quero agradecer mais uma vez aí pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Deixa eu ver se vocês estão enxergando o mapa mental ou vocês estão enxergando só a minha tela? Agora estamos com o mapa mental. Tá, vamos lá. Bom, pessoal, vou falar rapidinho aqui um pouquinho de números, que eu acho que é importante, né? Assim como o Luiz, eu também gosto muito de estatística, porque ela serve muito para a gente aí, para várias referências, para várias decisões que a gente vai tomando ao longo do caminho, né? Eu trabalho há 23 anos nessa área de condomínios. Por 12 anos eu trabalhei em administradora, uma administradora grande de residencial e uma multinacional na área de empreendimentos corporativos. Então, eu sempre atuei na área de implantação. Eu trabalhei com implantação de parque logístico, implantação de condomínio corporativo, shopping, residencial, e eu falo para vocês com propriedade que eu já vi um pouco de tudo nessa minha fase, né, na área de administração. E há 10 anos, eu, no momento de insanidade, resolvi abrir uma empresa de sindicatura profissional. O momento de insanidade é bom. Eu acho que deu uma travadinha na tua fala. E-mail para eu conquistar. Patrícia, quando tu falou insanidade, deu uma travadinha na tua fala. Volta do insanidade em diante. Vamos lá. No momento de insanidade, eu decidi abrir uma empresa de sindicatura profissional. E por que eu estou trazendo esse contexto para vocês, né? Porque tem tudo a ver com a implantação. Quando eu decidi me tornar síndica, eu comecei a trabalhar com empreendimentos prontos e eu demorei 4 anos e meio para conseguir 6 condomínios. Sempre buscando ali, bater na porta de um, bater na porta de outro, indicação de algum síndico que fosse sair, que eu conseguisse entrar. Enfim, eu demorei todo esse tempo para conseguir 6 condomínios. E aí eu tive uma oportunidade para implantar um condomínio indicado por uma administradora que eu já trabalhava. E em um ano eu saí de 6 para 12 condomínios, para vocês verem, né?
Isso em 2019, a oportunidade que a gente tem no mercado para quem deseja se especializar, para quem deseja ingressar na área de implantação. E aí, no meu segundo ano, né, trabalhando com implantação, eu saí de 12 para 24 prédios. Então, eu praticamente implantei um prédio por mês, né, junto com a empresa, com a equipe, aí fui estruturando e fui crescendo. E o que eu sempre falo? A implantação era desafiadora, e ela está sendo trazida muito recente agora, né, para as aulas, para as redes sociais. Por quê? Porque quem é o síndico de implantação, ele é um síndico que é 100% vidraça, né? O Silvio Levi, se ele estiver aqui na aula, ele vai concordar comigo, porque ele também faz muita implantação, é um grande nome do mercado, e a gente sabe que o síndico de implantação, ele é muito exposto o tempo inteiro. E o Luiz falou um pouquinho disso no começo. Por quê? Porque ele está fazendo a gestão de um produto que ele não participou da concepção, que ele não construiu, e ele está gerenciando funcionários que não são deles, então o desafio começa já por aí, né? Graças a Deus eu tenho sentido uma melhora muito grande na parte de relacionamento, na parte de entrega. As incorporadoras, elas têm investido bastante em melhorar a experiência do cliente, em melhorar esse momento da implantação, embora eu entendo também que a gente está vivendo aí a maior crise de falta de mão de obra no país, pelo menos é só o que a gente escuta falar. Eu implanto bastante condomínio como consultoria no Nordeste, já implantei em Minas Gerais, e eu vejo que é uma dificuldade, assim, geral, né, a questão da mão de obra. Então, são alguns pontos que a gente traz aí para reflexão, mas que é uma área que está em plena expansão, em pleno crescimento. Então, todo mundo que respondeu à pesquisa e que deseja se especializar nisso, né, é um grande mercado. Eu falo isso porque a implantação transformou a minha vida, transformou a minha carreira, né, o meu negócio, e me deu a oportunidade, assim, de conquistar vários sonhos que eu não tinha tido a oportunidade ainda quando eu trabalhava em administradora ou quando eu era síndica de empreendimentos aí, que eu não conseguia atingir um volume, né? Porque a implantação, ela permite que você se planeje, que você faça um bom trabalho, e as construtoras aí vão te indicando em outros empreendimentos, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho dos 360 graus da implantação. A definição prática da implantação é a transição, né? Como a gente falou, da parte da obra para a operação, para os clientes que vão entrar no empreendimento, para os funcionários que vão começar a operar junto com o síndico, junto com a administradora. E aí a parte da assistência técnica, onde a construtora sai a equipe de obras, né, que construiu o empreendimento, e entra a equipe de assistência técnica, que vai trabalhar aí com a gente na gestão nos próximos 5 anos. Qual que é a importância dessa fase? A gente estruturar a base do condomínio, uma base para receber os condôminos. E eu tenho trazido muito uma reflexão para nós síndicos em geral, né, seja de implantação ou seja de empreendimentos prontos. A gente tem que começar a olhar para o condomínio como uma comunidade. Se sentir pertencentes àquele movimento, né? Se sentir ali orgulhosos por fazer parte daquela comunidade. Então, a gente precisa começar a implantar esse conceito de cultura, de comunidade, dentro de cada empreendimento, porque a gente sabe que nenhum é igual ao outro, né? Às vezes, a mesma construtora, ela constrói vários empreendimentos no mesmo perfil, usando a mesma base, muitas vezes até a parte técnica do empreendimento igualzinho, mas ele nunca vai ser igual, porque ele tem pessoas diferentes, ele tem culturas diferentes ali dentro, tudo misturado, e a gente tem que olhar um pouco para essa área, né? O primeiro síndico, o síndico de implantação, ele tem a chance, ele tem a possibilidade de construir uma cultura junto com o condomínio, diferente do síndico que já pega um condomínio, talvez com vícios, muitas vezes ali com problema de relacionamento, né, com oposição, com time A, com time B. O síndico de implantação, não. Se ele conseguir implementar a cultura, se ele conseguir trazer os condôminos, a maioria deles, a gente sabe que nunca vai ser 100%, mas a maioria deles junto com a gente ali, a gente tem essa oportunidade de construir a estrutura, né, de um condomínio forte, um condomínio valorizado, não só na parte financeira e na parte técnica, operacional, mas na parte de convivência também, que faz toda a diferença hoje, né, principalmente aí com essa dificuldade que a gente está tendo em relação à mão de obra e também a diversidade das pessoas que estão morando nos condomínios, que a gente já sabe, né, das histórias que a gente escuta por aí. Então, vou falar um pouquinho das etapas da implantação. O que a gente tem aqui? A gente tem a pré-implantação,
Paty, o que entra na pré-implantação? A gente entra, eu faço 2 trabalhos, né? Então, eu tenho uma empresa de sindicatura, tenho uma equipe que faz a implantação, e eu tenho uma empresa de consultoria. Eu entro aqui nessas etapas junto com a incorporadora, bem antes do síndico, bem antes da administradora, onde a gente vai trabalhar na concepção do memorial descritivo, do empreendimento, do que foi vendido. O que é o memorial descritivo? É um book ou é um livro que ele vai falar tudo que vai ter no empreendimento, quais são a especificação de cada área, o tipo de sistema de aquecimento, tudo isso vai descrito ali no memorial descritivo, tipo de elevador, modelo. E aí a gente tem a análise da convenção. O que é convenção? E aí, Luiz, até uma dúvida que muita gente que mora em condomínio não sabe o que é convenção. Muita gente acha que foi o síndico que fez a convenção, que criou a convenção do prédio. Eu já ouvi muito isso. Ah, mas eu não aprovei a convenção, tal. Convenção, ela nasce, a minuta da convenção, junto com o projeto. E quando a gente vai fazer a pré-implantação, a gente revisa essa minuta, a gente faz a adaptação do que precisa ser feito, porque às vezes alguma coisinha ou outra muda durante a obra, né, durante a construção, e a gente faz esse pente fino para poder a construtora registrar no cartório e entregar o documento para os condôminos, é o documento oficial que rege o condomínio. E aí a gente entra na parte técnica. O que a gente faz aqui na parte técnica? A visita técnica, alinhamento com a incorporadora, a gente vai analisar a entrada do empreendimento, a entrada de garagem, como que vai funcionar carga e descarga, né? Tudo isso funciona na pré-implantação do condomínio. Aí a gente tem depois uma segunda fase. O que é essa segunda fase? Efetivamente, a gente entra na implantação. Então, a gente vai começar a preparar a Assembleia de Instalação, a AGI, que é onde tem a constituição efetiva do condomínio, né, a parte legal, a entrega oficial do empreendimento. Ali também a gente vai eleger o primeiro corpo diretivo. Muitas vezes a construtora de implantação, ela vai indicar um síndico, ou ela vai indicar 3 empresas, ou ela vai indicar 2 empresas para que os condôminos escolham. Mas hoje 98% das incorporadoras, ela já indica o síndico ou empresas para concorrer. É muito comum que seja empresa de síndico profissional e quase não é visto quando é síndico morador, porque a gente sabe que a implantação, o primeiro ano, aí a gente tem quase 150 itens para cumprir, a responsabilidade de fiscalização de obras, da parte de garantia, equipamentos novos, treinar, formar toda a equipe é grande, então precisa de uma empresa robusta, né? Precisa de um síndico, precisa de uma equipe, precisa de uma estrutura mínima aí, para pegar o condomínio do zero e fazer ele funcionar no primeiro ano. A gente fala que a implantação, ela dura aí pelo menos 1 ano, e dependendo do tamanho do empreendimento, até um pouco mais, né? Então, a gente tem essa fase. O que a gente faz aqui? A gente contrata os serviços essenciais, né? Zeladoria, limpeza, manutenção, portaria, tudo que a gente precisa para fazer o condomínio funcionar. Aí nós formamos a primeira previsão orçamentária. A gente faz isso antes da assembleia, então faz a 4 mãos, o síndico junto com a administradora, às vezes junto com a incorporadora, já para dimensionar o quadro de equipe, para falar das manutenções, dos contratos. Alguns contratos a gente herda da construtora, então contrato de elevador já vem, contrato de jardinagem, geralmente a gente mantém o mesmo, que é a empresa, né, que fez a instalação, que fez o paisagismo no primeiro ano. Às vezes, sistema de aquecimento, a incorporadora também recomenda que a gente mantenha. Tudo isso a gente faz aqui na previsão orçamentária. Começamos, Patrícia, então, a... Oi? Eu tô amando o teu ritmo. Eu acho que o ritmo tá perfeito. Eu não queria te interromper, mas para mim a tua câmera tá travada. Eu não sei se para os demais também. Se puder fechar e abrir tua câmera, eu acho que vai. Deixa eu ver. Fecha e abre ela, porque tá travada há uns minutinhos. Eu perguntei aqui também no WhatsApp para algumas pessoas. Vê se voltou. Voltou. Bem quando tu trocou eu tô apresentando, né? Será que é porque quando tu apresenta ela para? Vamos ver, troca de aba de novo, vamos ver. Eu acho que sim, sabe por quê? Porque no Meeting é assim, né? Quando você faz o Zoom, você consegue fazer os dois, fica a carinha aqui. Eu uso muito o Zoom, mas no Meeting eu não consigo nem me ver, então eu quando tô tu for transmitir, coloca o transmitir a aba, ao invés de transmitir a janela inteira, quando tu for colocar para transmitir agora.
Gente, vamos ao vivo aqui, quem sabe faz ao vivo. Não, assim, o conteúdo estava imerso, mas aí daqui a pouco eu parei e pensei, será que não... Vê agora. Travou de novo. É quando tu compartilha, quando tu abre outra aba ali, tu não consegue colocar aquela aba do mapa mental em outra janela? Vamos ver se assim ele funciona. Tipo, troca de janela, tu tá com as duas abas na mesma janela, né? Sim. Só se eu passar para você o mapa mental. E aí você compartilha aí. O que você acha? Não, até poderia, mas daí eu vou ter que ir clicando para ti, tu vai ter que ir dando ordem. Senão a gente segue assim, tá tudo certo. O conteúdo então, tá maravilhoso, o conteúdo tá maravilhoso, resolve. Vê se assim pessoal? Fica melhor. Reage. Fica melhor assim? O conteúdo tá aparecendo show, só tua imagem fica parada daí enquanto isso. Eu vou falando depois, porque ele não vai abrir mesmo. Se eu fechar e abrir outra janela, vai fechar o meeting. Então, toca a ficha. Vambora? Bora. Né, pessoal? Reage. Estamos dentro do conteúdo, né? Tudo certo? Então, a gente estava aqui na... O pessoal está de acordo. Vocês estão me ouvindo bem, né? Perfeito. Estão enxergando aqui a implantação, a fase de implantação mesmo, certo? Perfeito. O mapa mental e tua voz está maravilhosa. Só tá a tua imagem parada, por isso que eu interrompi. Peço desculpa por ter interrompido. Toca a ficha. Não tem problema. Vamos lá. Então, a gente tem aqui, eu estava falando dos contratos, né? Nós vamos começar a usar os sistemas, ativar as rotinas, que é carga e descarga, como que vai funcionar a prestação de serviço, como que vai funcionar as obras nas unidades. E aí entra também o treinamento da equipe, né? Essa fase aqui, que eu acho que é a dor maior nossa, é você treinar as pessoas, é você preparar as pessoas para tudo isso, que é tudo muito novo, né? Tudo do zero. Então, a gente entra na pós-implantação. Passado a implantação, a assembleia, né? Vai acontecer uma vistoria organizada pela construtora, onde participa o síndico, participa a empresa de engenharia, que vai avaliar o empreendimento, que vai cuidar das obras, né? Pode ser uma engenharia contratada também. Algumas incorporadoras já pedem para o condomínio contratar um laudo de engenharia para fazer esse recebimento. Então, é nessa fase. Aí a gente vai fazer uma vistoria de entrega, que são vários dias aí, 2, 3, dependendo do empreendimento, até uma semana, para fazer esse recebimento em todas as áreas, fazer um laudo fotográfico de como que tá, como que a gente tem que arrumar alguma pendência da construtora que não ficou legal. A gente entra nessa parte das correções estruturais, né, e dos ajustes. Eles têm um período para arrumar, para fazer essas correções. E aí depois a gente vai recebendo aos poucos, né, o que foi corrigido. Uma pintura que não está boa, um degrau ali que não está legal, um piso que está quebrado, tudo isso a gente identifica aqui nessa fase, tá? Aí entra o acompanhamento da previsão orçamentária e do enxoval do condomínio. E por que é importante essa fase, né? Condomínio em implantação tem muita questão de inadimplência. Por quê? Porque tem uma discussão muito grande quando eles entregam quem vai pagar o primeiro condomínio, né? Às vezes a incorporadora assume o primeiro mês, a partir do segundo já são os condôminos. Só que tem aquele condômino que não pegou a chave, tem aquele condômino que ainda está discutindo lá o financiamento, tem aquele condômino que teve alguma questão documental que faltou e não conseguiu a aprovação. Então, tem muita inadimplência nesse período, porque às vezes é responsabilidade da construtora, às vezes o condômino tem contrato que ele tem que pagar, mas ele não pegou a chave ainda. Então, é importante que a gente faça esse acompanhamento, né? Se realmente o que a gente está contratando para o condomínio, de serviços, de manutenções, é o que está dentro da previsão orçamentária, e inclusive o enxoval. O que é o enxoval, parte do condomínio? O condomínio não tem nada, é igual quando a gente compra uma casa, quando a gente decide aí casar, né, a gente tem que fazer tudo. O condomínio é a mesma coisa, então eu preciso comprar protetor de elevador, tapete, lixeira para as áreas comuns, carrinhos de compras, tudo isso entra nessa fase do enxoval também, que é bem no comecinho aí da implantação. Aí entra onde eu falei para vocês, né, a construção da cultura condominial. Esse é um diferencial, né? É uma coisa que eu tenho trazido muito forte para as incorporadoras e até para os síndicos. Quem é meu aluno que está aqui sabe. Eu falo muito disso porque os problemas são enormes, né? O síndico, ele é sempre o culpado de tudo. Muita gente coloca o síndico como culpado de um monte de coisa, mas quando a gente entra um pouco nessa construção da cultura, a gente vai formando ali umas pessoas
que são promotores da marca, que conhecem o trabalho, que conhecem a seriedade, né? Que ajuda a gente a combater os detratores, porque eles também estão ali. Em todos os condomínios a gente vai encontrar os detratores, né? Quem não gosta do síndico, quem fala que o síndico não vai no prédio, enfim. Isso tem em todo lugar, no condomínio pronto e no condomínio para implantar. E essa construção, ela ajuda a gente bastante nisso, a passar essa fase de uma forma um pouco mais leve, né? Não muito, mas um pouco mais leve. Então, a gente entra aqui nos papéis e responsabilidades do síndico nessa fase. Qual é a responsabilidade do síndico? Liderança, fiscalização, comunicação, gestão. Eu sempre faço um comunicado, logo que a gente entra no condomínio, em conjunto com a administradora, onde a gente fala assim, qual é o papel de cada um? Porque as pessoas confundem muito. O que é papel do síndico, o que é papel da administradora, quando que eu falo com a incorporadora, quando que eu abro o chamado. Então, nesse documento, a gente vai colocar esses papéis e responsabilidades, né? A incorporadora, ela é responsável pelas entregas, garantias, a gente tem aí as pendências pós-entrega, assistência técnica. O corpo diretivo, gente, temos que nos posicionar como síndico de liderança ou síndico gestor e colocar o corpo diretivo como um apoio que vai validar as estratégias ali do que a gente definir em conjunto. Não deixem o corpo diretivo se sobressair ou usar e entrar no seu lugar de síndico, assumir o seu papel como síndico, né? A responsabilidade civil e criminal sempre é do síndico. Eu sei que é difícil, né? Eu sei que muitas vezes muita gente já entra nessa função com segundas intenções, com o interesse próprio, e a gente tem que lidar com isso. Eu sempre falo que é muito mais fácil. Eu tinha saudade de quando a gente administrava problema com elevador, problema com cano estourado. Hoje a gente tem que administrar muito mais ego das pessoas, né? Principalmente nesses cargos. Então, a gente precisa se posicionar como síndico e como responsável aí civil e criminal pelo condomínio. Tem o papel da administradora, que hoje é um suporte técnico, e eu já percebi, Luiz, também, que esse papel da administradora ele varia muito no Brasil. Né? No Brasil, assim, São Paulo é de uma forma, Belo Horizonte, muitas administradoras também são síndicos. No Nordeste, as pessoas têm horror em administradora, também faz o papel de síndico, mas também tem alguns casos que eles funcionam nos dois papéis. Então, isso muda bastante conforme a região. Conforme eu vou implantando em lugares diferentes, eu vou sentindo essa mudança. A administradora, ela está no papel aqui de São Paulo, né? Suporte técnico, gestão documental, contas a pagar, a receber, fazer os balancetes, a prestação de contas. E aí a gente entra na consultoria especializada, que é o trabalho que eu tenho feito hoje, que é essa interface, né, entre o síndico, entre a administradora, entre a incorporadora e até o corpo diretivo. Às vezes a gente entra para mediar, porque é uma empresa isenta, é uma empresa imparcial, e está ali realmente para fazer essa mediação estratégica, né, no dia a dia da implantação, aí pelo menos nos primeiros meses, tá? Quais são os principais desafios, né, que a gente enfrenta hoje na implantação? Falta de preparo técnico do síndico. O síndico de implantação, ele precisa conhecer um pouco, ele não precisa ser engenheiro. Eu não sou engenheira, sou administradora de empresas, mas ele precisa conhecer um pouco da parte técnica, das garantias, do cronograma de manutenções que a gente precisa fazer. E aí a gente joga para o LM, né? O Cleiton sabe que eu recebo um condomínio, da mesma forma que eu recebo, eu já pego o manual de síndico e jogo na mão dele, porque é ele que vai organizar tudo isso para mim, num cronograma aí de manutenções que a gente precisa ter. Os modelos de assembleia e comunicação, tem sempre uma discussão, presencial, híbrida, online, então a gente vai adaptando o modelo, né? O que funciona melhor para cada tipo de condomínio. O síndico, ele precisa ter um cronograma de implantação. Não adianta ele chegar e assumir um condomínio e ele falar, e agora? O que eu vou fazer? Eu não sei por onde começo. Então, ele precisa ter um cronograma que vai ser flexível, que ele vai mudar várias vezes durante a implantação, porque, vou dar um exemplo, a gente vai contratar um consultor de segurança. No meu primeiro cronograma, em 30 dias eu vou ter o projeto na mão. Aí o consultor vai começar a fazer o projeto, aí ele vai falar assim, aqui eu preciso de uma planta X que a construtora ainda não entregou. Aí já, os 30 dias já foi, né? Já passou. Então, a gente vai encontrar várias coisas que a gente vai ter que ajustar no meio do caminho. Mas é importante ter um cronograma inicial base, para a gente saber
da onde a gente vai partir, né, e até onde a gente quer chegar. O manual do condômino, que todo mundo que comprou o apartamento vai receber, aonde ele vai falar aonde ele pode mudar alguma coisa, ele tem que remover uma parede, se ele pode retirar um piso, tudo isso está no manual. Tem os problemas construtivos, que também é um desafio, e eu tenho visto que é um dos maiores desafios aí, porque a gente tem recebido empreendimentos cada vez com mais questões de mão de obra, né, muito atraso de entrega, muita gente da construtora ainda trabalhando, e não é uma, não são duas, é um problema que está afetando muita gente no Brasil inteiro. Então, isso é uma coisa que a gente precisa saber mediar, e quando eu falo mediar, não é você tomar o partido do condomínio ou tomar o partido da construtora, né? A gente está ali como um mediador. O primeiro síndico, ele tem muito mais uma função de mediar os problemas, né? Porque o cliente da construtora é o mesmo que o nosso cliente. Então, a gente tem que fazer alguma coisa e conduzir de uma forma que fique bom, né, para os dois, que seja entregue o que eles compraram e que a construtora termine aí dentro do prazo, né, ou às vezes até um pouco mais atrasado, mas que entregue com qualidade, de acordo aí com o memorial. Também tem uma questão de posicionamento. Se o síndico não sabe se posicionar nessa fase, ele é engolido, né, as pessoas, elas vão consumir o síndico ali no sentido de horário, de demanda, de opiniões. As pessoas são muito de opiniões. A gente tem condomínios com vários especialistas, né? Tem um advogado que acho que é especialista em imobiliário, tem lá sempre um engenheiro que é especialista na entrega do empreendimento. Então, a gente precisa saber se posicionar. É uma questão muito importante, que a gente traz muito isso para a área da implantação. Senão, o síndico sofre, o condomínio também sofre. E aí, tem essa questão dos desafios em mediar o conflito, em saber, e agora, devo falar com a construtora, não devo falar, mas foi a construtora que me indicou. Então, gente, o melhor caminho é clareza e transparência. Mesmo que a construtora te indicou, tem formas e formas de conversar, né? A gente não vai chegar lá batendo o pé na construtora, brigando, batendo na mesa, não é isso, mas a gente tem que mostrar o problema, a gente tem que ajudar a buscar a solução, muitas vezes, né? Muitas vezes o síndico de implantação, ele tem que um portão que deu errado. Você conhece alguma solução de outro prédio? Eu conheço, vamos trazer para cá, né? Vamos contratar um prestador que corrigiu em outro lugar, a construtora paga? Eu vivo isso no dia a dia. Então, assim, tem que ter esse relacionamento próximo, tem que ter essa questão de se posicionar, de você mostrar que você já conhece o que você está fazendo ali, né? Você já viveu em outro lugar, você tem propriedade para isso. Sempre com muita humildade, sempre com muita clareza, com muita transparência, tá? É importante a gente ter essas características aí para quem quer fazer a implantação. Ferramentas essenciais, o que a gente precisa nessa fase, né? A gente precisa dos checklists, a gente precisa dos modelos, tanto de assembleia, de ata, de comunicado, a gente já deixa um monte de coisa pronta. A gente tem que ter o cronograma, que eu já falei para vocês ali, o manual do condômino, e os indicadores, a gente falou um pouquinho aqui no começo, né? É importante a gente ter indicadores de desempenho. Então, saber quantos prestadores eu tenho, a gente tem um controle de prestador, que a gente coloca pulseirinha para identificar, e essas pulseirinhas, elas são numeradas, então eu consigo saber. Eu tenho um condomínio que tem 800 prestadores por dia, tem 500 prestadores por dia. A gente vai monitorando indicadores de elevador, que está sempre quebrando, indicadores de obra, quantas obras eu tenho em funcionamento ali nos apartamentos. Tudo isso é importante para a gente nessa fase, né, inicial do condomínio. Quais são os erros mais comuns que a gente tem, que a gente vivencia? É você começar o condomínio sem um estudo técnico, né? Eu assumi um condomínio, mas eu não li a convenção, eu não li o manual do síndico. É claro que você não vai ler lá 300 folhas do manual do síndico, mas o básico você precisa saber, como que faz a ligação da energia, como que faz a ligação do gás, se eu tenho que ligar para alguma concessionária, se eu tenho que pedir para o zelador, né, ativar o gás no meu apartamento. São coisas básicas que a gente tem aí no manual, no dia a dia, né? Mas um erro comum é fazer as assembleias sem orientação, né, sem ter uma assessoria, sem olhar se precisa de um quórum específico, principalmente nessa fase que a gente vai fazer toda a padronização do empreendimento, a gente vai aprender e vai fazer juntos aí envidraçamento, nós vamos aprovar sacada, a parte de
remoção da porta-balcão, iluminação, decoração, o que pode, o que não pode, garden, como que a gente faz cobertura de garden. Hoje à tarde eu fiz uma mediação de 3 unidades de garden que tem que fazer o mesmo tipo de padrão e eles não estão se entendendo entre eles, então precisei mediar essa reunião. Tudo isso é função aí do síndico, e se a gente não tem habilidade, se a gente não tem essa experiência, não desenvolve, né, cai nesses erros comuns. Contratar baseado em preço, não em competência, é muito comum também. Eu tenho lá na previsão orçamentária 2.000 para jardim, mas fulano conhece alguém que é primo de alguém, que tem uma empresa que vai lá e faz por R$500. Mas será que é uma empresa séria? Será que ela vai dar garantia das plantas, das mudas, né, para refazer um jardim nesses empreendimentos, principalmente aí de alto padrão? É uma fortuna, tem coqueiro de R$60 mil, de R$100 mil. Eu vou entregar o meu jardim para uma pessoa que não tem aí uma experiência, não tem uma certificação comprovada por conta de preço, né? Então a gente precisa pensar nisso também. Falta de comunicação com os moradores, acho que é um dos principais erros comuns ali. A gente tem que comunicar passo a passo. Às vezes 2, 3, 4, 10 comunicados no mesmo dia. O elevador quebrou, já chamamos a empresa. Segundo ponto, a empresa falou que vai dar 6 horas para estar aqui no condomínio. Terceiro ponto, a empresa ainda não chegou, prorrogou o prazo para 12 horas. Se eu precisar prorrogar aí, fazendo comunicado um atrás do outro, eu tenho que fazer. Porque as pessoas, infelizmente, né, o grupo do WhatsApp é uma ferramenta que, ao mesmo tempo que ela ajuda a gente no condomínio, ela foi um facilitador, ela também é uma arma na mão das pessoas. Então, eles elegem o síndico, eles destituem o síndico várias vezes ali durante o dia, né, no grupo do WhatsApp. Então, a gente precisa ser mais rápido. A comunicação do síndico, ela tem que ser efetiva, ela tem que chegar primeiro, antes do ruído, né, para poder a gente se posicionar ali de uma forma certa, com a informação clara. E ignorar o planejamento financeiro, quando eu não faço aquela conferência da previsão, do que eu contratei, da inadimplência, né, do que eu estou fazendo ali na gestão. Quais são os diferenciais que um síndico de implantação precisa ter? Um síndico profissional, desses que escreveram aí, que responderam à enquete. Eu quero fazer mais implantação, eu quero entrar no mercado de implantação. O síndico e o profissional, seja consultor, o que for de implantação, ele é um profissional com uma visão estratégica, de médio e longo prazo. Ele não é um profissional que ele vai chegar no condomínio e ele vai resolver tudo na mesma hora, né? Todas as decisões do síndico de implantação, elas vão refletir no condomínio médio e longo prazo, um envidraçamento, uma decoração que ele aprovou errado ali, que não poderia ter feito, ele fez. Tudo isso é responsabilidade nossa. Então, ele precisa pensar lá na frente. Qual que é o impacto, né, daquela mudança? Qual que é o impacto de um projeto de segurança mal colocado, um projeto de segurança mal estruturado? Tudo isso, médio e longo prazo, sempre. O síndico precisa ter uma gestão técnica, sempre com foco na prevenção. O que muitas pessoas confundem é que um condomínio novo, em garantia, ele não precisa das manutenções. Eu já ouvi isso milhares de vezes. Quem faz implantação aí também sabe, né? Com certeza já ouviu isso. Mas o condomínio é novo. Por que manutenção? Está na responsabilidade da construtora. Então, para quem não sabe, né? O condomínio, ele tem uma série de exigências no manual do síndico que precisam ser cumpridas. Se a gente não faz as manutenções dentro dos prazos que a construtora, que o fabricante dos equipamentos recomenda, a gente perde a garantia. E aí é uma responsabilidade enorme para o síndico ter que arcar com uma peça que perdeu a garantia, né, com um equipamento que perdeu a garantia. Então, a gente precisa ter essa gestão com foco sempre na prevenção dos problemas ali. Capacidade de negociar com a incorporadora. Por quê? Porque a gente tem que ser mediador, né? A incorporadora, muitas incorporadoras sérias no mercado entregam produtos, às vezes, com algum problema, que acontece, que é muito comum, né? Não é porque é a incorporadora X ou Y que vai entregar um prédio perfeito. Então, a gente precisa ter essa capacidade de mediação, de negociação, de ajustar, de cronograma, tudo que a gente está falando aqui, né? De sentar com a incorporadora e falar, olha, eu estou com esse problema, como que a gente vai resolver? Eu tive recente um condomínio com a BITSE suspenso,
com as pessoas já fazendo obra e com uma pessoa morando. Eu fiquei desesperada, porque eu liguei para um monte de gente do mercado, eu liguei para várias administradoras grandes que eu trabalho, ninguém nunca tinha passado por isso. Então, assim, tive que sentar com o meu jurídico, sentar com o jurídico da incorporadora e falar, isso é muito sério, né? Como que a gente vai resolver isso? E aí eles fizeram uma carta para os condôminos se responsabilizando pelo problema que estava acontecendo lá. Até que resolveu bem rápido, mas é uma responsabilidade minha, né, não ter o habite. Capacidade de estruturar e documentar todos os processos. Então, a gente pensa que o condomínio não tem nada. Então, eu tenho que criar um livro de ocorrência, eu tenho que criar uma escala de funcionário da portaria, eu tenho que criar, junto com a empresa terceirizada, a escala da limpeza, como que eles vão fazer, né, qual vai ser a limpeza das áreas, quando vai ser, como eles vão fazer, tudo isso. Tudo isso a gente começa aqui, né, nessa fase. A cultura do censo, como eu falei para vocês, de pertencimento, das pessoas se sentirem felizes por morar ali, né, a alegria de morar bem, e a habilidade de mediar, que a gente já falou, né, bastante, e eu sou bastante repetitiva, porque são coisas que a gente sabe que fazem toda a diferença para quem quer trabalhar aí nessa área de implantação, né? A gente precisa ser, uma das habilidades do síndico é mediador, um síndico mediador, bom comunicador, é que faz toda a diferença, tá? Quais são os resultados, né? Se a gente passar esse 360 aqui bem rápido, a gente tem aí um condomínio estruturado, organizado, os condôminos satisfeitos, ou pelo menos a maioria deles, né, conscientes, tem uma redução de risco jurídico, risco operacional para o empreendimento, uma base sólida para uma gestão, seja a gente ou seja outra empresa que vai entrar depois, e a valorização do patrimônio. Então, aqui a gente tem um pouquinho, né, de toda essa fase da implantação de condomínios, de todos os desafios aí. É claro que eu resumi, porque eu tive o desafio de resumir um curso inteiro de 3 meses em uma aula de 30 minutos, né? Mas eu espero que eu tenha conseguido transmitir para vocês aí um pouquinho da essência do que é uma implantação e de tudo que a gente passa aí no dia a dia. Patrícia, eu vou te falar que eu olhei para o relógio agora há pouco e falei, cara, já foi meia hora, eu nem percebi. Tipo, muito legal o jeito, né, a metodologia que tu aplica, então acho que todo mundo ficou também hipnotizado, assim, vendo cada clique teu abrindo numa sequência lógica. Pessoal, fiquem tranquilos, a Patrícia tem consultoria, tem curso, acredito que sim, a Ellen e a Patrícia vão estar disponível para vocês em vários outros projetos também. É só a primeira ação que a gente está fazendo junto, a gente quer cada vez mais. Aqui na aula hoje, está excelente esse público, é um monte de gente, um monte de especialista em várias áreas, então a gente também vai ampliar o escopo para outros serem convidados para estarem aqui com a gente. Mas nesse tema, realmente, eu fiquei muito impactado. Eu já vi muitas pessoas falando desse tema, mas a naturalidade com que tu fala, o jeito que tu te posiciona também, acho que tudo isso não é só da boca para fora. Naturalmente dá para ver que a Patrícia é uma pessoa que eu confiaria a implantação de um empreendimento, então é muito legal a tua pessoa, teu posicionamento, tudo que tu faz. E aí eu analisando recentemente, vendo, né, ela já está fazendo ela tem uma comunidade para preparar planejamento do ano que vem, ela tem a comunidade para falar de implantação. Cara, essa mulher eu não sei quantas horas tem no dia dela, sinceramente. Eu acho que tem mais que 24 dias, vai mais de 24 horas do teu dia, não é possível. Mas muito legal mesmo. Eu vou aproveitar aqui, um pouco antes de abrir já para o Cleiton dar sequência à nossa aula, e agora acredito que a gente vai ter mais uns 10, 15 minutos, então nossas aulas duram 1h15, 1h20 no máximo. Fica com a gente, Patrícia, por favor, que eu acho que tem mais coisas aqui. Mas, enquanto isso, eu vou puxar algumas perguntas aqui, que eu acho que é legal tu participar com a gente, não todos, porque veio bastante coisa no chat, mas para te otimizar aqui teu tempo. Toma uma aguinha enquanto isso. Mas vê aqui, eu vou pegando não na ordem específica, mas é legal trazer, tá? Primeiro perguntaram da pré-entrega, né? Como trouxe aqui, estou tentando achar a pergunta aqui que fala, tá, mas existe isso, pré-implantação, como entrar na pré-implantação? Depois alguns falaram, mas existe essa tal de pré-implantação? Como é feita a precificação dessa fase? Então, tu cobra para isso? Como é que é essa parte? Foi uma pergunta da Bruna.
Tá, vamos lá. Tem dois caminhos aí, né? Como síndico, como que o síndico entra na pré-implantação? Ele é indicado pela incorporadora. A maioria das incorporadoras, ela pede uma isenção do síndico nesse período da pré-implantação, que geralmente são 30 dias, para que o síndico possa organizar o condomínio de uma forma que, quando ele for assumir efetivamente, ele já adiantou um monte de coisa. Então, o que eu faço? Eu vou assumir um condomínio, por exemplo, amanhã eu tenho uma assembleia de instalação e a entrega de chaves é só dia 15 de outubro, mas amanhã já é assembleia de instalação, então eu vou assumir 20 dias antes do empreendimento. Aí, o que a gente já vai fazer? A gente já vai cuidar das áreas comuns, a gente vai adiantar o que der para fazer da segurança, eu já vou levar um consultor lá, eu vou fazer instalação de facial, já negociei com a empresa de mão de obra, põe uma facial na entrada, coloca uma antena de tag lá na garagem. Por quê? Porque quando eu for assumir a bucha mesmo ali, né, a rotina no dia 1, que eles pegarem a chave, quem for condômino já vai ter a oportunidade de pegar a chave e se cadastrar lá na facial do prédio. Então, eu já tiro do porteiro, né, aquela ansiedade ali de ter que procurar no papel, porque às vezes não tem estrutura nenhuma, né, então eu vou adiantando o que eu consigo. No primeiro mês, a maioria das incorporadoras, gente, pedem a isenção, então a gente não ganha para entrar antes, né, mas a gente faz isso com muito carinho, com muita parceria, e isso é uma das coisas, assim, que a gente cria esse relacionamento com a incorporadora, porque ela sabe que ela pode contar com o síndico ali nesse momento, né, e vai adiantar o trabalho. E aí, a outra pergunta era a precificação. Precificação é uma coisa muito relativa, eu vou falar mais ou menos uma regra que a gente usa aqui, tá? Empreendimentos de baixa renda econômica, a construtora geralmente já dá um valor. Olha, é X por unidade, é 20 por unidade, é 18 por unidade, ela já equipara um valor ali para os síndicos. Empreendimentos de médio e alto padrão, o condomínio não passa valor à construtora, a gente que baliza o valor mais ou menos ali, né? E aí vai variar a quantidade de unidades, a distância, quantas horas o síndico vai ser dedicado ali, né? Então, tem essas variações. Condomínio econômico, geralmente a construtora já sugere um valor por unidade. Condomínio médio, alto padrão, ele vai variar de 35 até 80, 100 reais a unidade, depende muito. Aí eu tenho condomínio que chega até 120 reais. Boa, boa. Para a gente não tomar tanto tempo, e acredito que no final ainda vamos fazer mais um bate-papo, e o Cleiton também está acompanhando aqui no bate-papo e vai poder responder algumas coisas também. Vou pegar só mais uma ali que tange o assunto que a gente trata, e também eu teria uma resposta, eu quero ver se é a mesma que a tua. O Lúcio Ornélio perguntou sobre as manutenções passam a valer a partir da BITS juridicamente ou da Assembleia de Implantação? Como que fica as datas de garantia? Eu teria a resposta, mas eu quero ouvir a tua resposta também. É uma briga boa, tá? Porque assim, vamos ver se é a mesma resposta que você. Oficialmente, né, juridicamente é pelo ABITSE, mas a gente sabe que o ABITSE, ele sai às vezes muito antes, né, de entregar o empreendimento, e a construtora ainda trabalha alguns meses depois, então acaba trazendo para o prédio um prejuízo aí, uma defasagem na garantia, né? Então, assim, quando os casos são muito críticos em relação à entrega, o jurídico consegue quebrar essa legislação, né, alegando que recebeu o condomínio muito tempo depois. Mas isso, gente, eu não cheguei em nenhum caso, tá? Até hoje eu já fiz, assim, mais de 200 implantações, tanto de síndica como de consultoria, e eu não tive nenhum caso que precisou do jurídico quebrar isso. Então, assim, vale, o Código Civil fala que o ABITSE, a data do ABITSE é a garantia. Mas, se o condomínio estiver numa situação crítica, uma questão jurídica consegue, uma liminar, consegue resolver aí a favor do prédio. Boa, boa. Gente, tem muita coisa aqui, muita gente escrevendo aqui, eu vou ler mais algumas aqui para a gente dar sequência. Eu quero passar para o Cleiton aqui a palavra, porque ele vai apresentar rapidinho algumas visões ali também, como que a RM pode ajudar. Teve perguntas bem voltadas a isso. E, Patrícia, se tu quiser dar uma olhadinha no chat enquanto tu passa para o Cleiton, e aí tu pode selecionar também o que tu queiras comentar enquanto o Cleiton fala, daí a gente faz um fechamento no final e consegue incluir todas as falas, porque algumas coisas não é pergunta, é só colocação. Aí, se tu quiser depois pensar ali o que tu achar legal, e eu vou passar a bola para o nosso CEO, que eu admiro muito. Cleitito, podes começar aí a apresentar a tua parte, vou passar a bola para você.
Valeu, Luiz. Bom, pessoal, uma boa noite a todos, conversamos um pouco antes. Patrícia, parabéns aí pela apresentação, acho que foi bem, de fato muito conteúdo para pouco tempo, mas despertou, trouxe as frentes principais, e aí cada um tem que ir buscando se aperfeiçoar em cada uma das frentes, né? Bom, como ter sucesso, né? Agora, avançando um pouco mais do que a gente tem visto no mercado e como que a gente atua. Por ter uma atuação nacional, a gente acaba, de fato, fazendo implantações, acompanhando implantações de norte a sul, de leste a oeste, com diversos perfis, tanto condomínios mais econômicos, como de altíssimo padrão, né? E gestões e maneiras regionalizadas diferentes também, né? Cada região opera de uma forma, como a Patrícia também trouxe antes. Dito isso, deixa eu só passar aqui. Dito isso, então ele é um mercado sim em crescimento. O Luiz trouxe alguns dados aí de 5 anos, 3 mil novos condomínios na cidade de São Paulo. Isso, se tu pega, geralmente fica em uns 10% do que é entregue no Brasil. A cidade de São Paulo é muito importante, muito pujante na parte da construção civil, mas são mais de 6 mil novos condomínios por ano, isso uma média dos últimos 10 anos, e dados da própria indústria da construção civil. O mercado evoluindo bastante mesmo, pelo lado das incorporadoras. Então elas estão as que se destacam no mercado, principalmente, né, elas entenderam já há um bom tempo que essa passagem de bastão para o condomínio elas têm um papel e uma importância muito grande, e elas têm que ajudar a compor isso. Vide a pré-implantação, em alguns casos até 6 meses, 1 ano antes, começa o síndico e a administradora, que entendem de operação e manutenção do condomínio, como é que é a vida daquela edificação, começam a entrar e ajudar nesses procedimentos. Então, a gente está vendo boas práticas evoluírem de uma forma absurda, num mercado grande, crescente, e que precisa de mais empresas se capacitando para atender essa demanda e atender com primazia. A gente dá essa virada de chave no mercado condominial, né? Porque nós entendemos que condomínio é uma peça-chave na evolução aí das cidades e da sociedade como a gente tem hoje, né? Vamos lá. Pegar um condomínio novo de implantação é equilibrar muitos pratos, né? É uma missão bem difícil para o síndico, mas conforme ele vai fazendo, praticando, entendendo e trazendo isso para processos e procedimentos, e conseguindo fasear isso, como a Patrícia bem trouxe, tu tem que trabalhar com planejamento estratégico, um pouco mais de longo prazo, médio e longo, o tático, de como você vai implementar com os teus times, e também cuidar do planejamento operacional. Então, é uma forma um pouco diferente. Em todos os condomínios tu deve ter isso, né? É importante sempre ter isso como empresa, mas quando tu pega um condomínio novo de implantação, você tem algumas responsabilidades a mais que exigem 3 níveis, pelo menos, de planejamento, né? Bom, equilibrar de pratos, por quê? Eu vou passar um pouco rápido aqui, mas sim, a Patrícia já complementou, né, mas realizar assembleias iniciais, acompanhar desde a parte de CNPJ, que às vezes demora 1, 2 meses para sair essa virada do condomínio, a depender da passagem de bastão da incorporadora, acertar os procedimentos administrativos e financeiros iniciais junto da própria administradora, tratar pendências que ainda vão ocorrendo com a incorporadora, lidar com equipe de obra ainda dentro do prédio. Então, esse início, são muitas frentes mesmo. Tu tem equipe de obra finalizando coisas, e eu diria assim, é natural, tá? Hoje ainda é o normal do nosso mercado, falando dos mais diversos tipos de incorporadora, vai ter desde a entrega, quando o síndico assume, tem obra no meio ainda, obras menores de acabamento, mas é uma gestão a mais, é um controle a mais que recai sobre o síndico. Iniciar a contratação, então, de funcionários, de limpeza, zeladoria, e todo mundo que vai apoiar isso, segurança, e aí, muitas vezes, sem o CNPJ ainda, então tem que fazer contratos temporários, alguns vêm da incorporadora ou não.
definir os ativos e ativar os controles de acesso também, que são bem importantes, porque é uma fase complexa, com muita gente entrando e saindo, atender moradores que estão visitando o prédio, às vezes tem gente já querendo começar a obra e assim por diante. Bom, estabelecer a operação, e além disso, estabelecer a operação e a manutenção de toda essa edificação. Isso é ao mesmo tempo, então é difícil de conciliar, sem planejamento não dá, vai estourar, e aí a gente vê muito síndico que começa, fica 6 meses e transaciona, ele não consegue suprir suprir as necessidades, ou pelo menos a parte do que os moradores, aquela nova comunidade está vendo como isso vai acontecer. Por isso que exige muito planejamento. E aí a gente traz uma coisa, são muitas responsabilidades e tem-se uma assessoria administrativa, contábil, tem assessoria jurídica, e quando chega na parte técnica da edificação, em geral, até alguém fez uma pergunta antes, acho que foi a Rebeca, né, a engenheira Rebeca, sobre quem paga essa implantação inicial, essa parte de sistemas, plano de manutenção. Aqui é uma responsabilidade inteira do condomínio, assim como é a administradora, a parte jurídica, toda ela é do condomínio, não é da empresa de síndico, é do condomínio, é um braço a mais que o síndico não deve puxar para ele e ele fazer isso sozinho. Ele precisa de assistência específica para operacionalizar também os planos de manutenção e operação desses condomínios. Para isso, a gente trouxe, assim, ó, na verdade, o João estava aí, o João Machado, né, da Embracon. Se o João lembrar, ainda em 2019, a gente pegou um dos primeiros prédios mais importantes da beira-mar de Florianópolis, aqui ele estava sendo entregue, uma construtora bem renomada, e foi composto junto, começou a se despertar da própria incorporadora querer fazer entregas melhores. Só vou citar esse caso rápido, mas no início estava um pouco truncado, ia ser entregue, a incorporadora, mas vamos botar um sistema para controlar as manutenções, e pelo lado do condomínio, o entendimento não tinha sido muito interessante, mas logo eles viram os benefícios, contrataram uma fiscal que tinha ISO e PBQPH para controlar o plano de manutenção trimestral, e deu muito certo, e a gente continuou e foi para os outros empreendimentos. Mas isso a gente fala em 2019, agora já virou meio que o padrão, as incorporadoras entendem que elas precisam participar disso, e se o síndico souber conduzir de uma forma bacana, tem que compor, não é dividir, é compor mesmo, entre os anseios dos moradores, dos proprietários, da incorporadora. Não tem incorporadora perfeita, a gente trabalha com praticamente todas as principais aí do país, sempre vai ter alguma coisa de entrega que vai acontecer, afinal, quantos seres humanos estão construindo e fazendo aquilo. Então, essa parte de compor, ela é super importante. A gente percebe um sinal muito positivo das incorporadoras, indo para essa direção de melhoria, algumas mais, algumas menos, mas está acontecendo. A gente pega casos até de a incorporadora começar a contratar 3 meses antes o gestor predial, e dar uma aula sobre aquele empreendimento, com o setor de engenharia, com o setor de arquitetura, no preventivo de incêndio. Então, a pessoa que vai virar funcionário do condomínio é contratada 3 meses antes, e ele recebe uma masterclass não, é um MBA mesmo, só sobre aquele empreendimento. Então, até iniciativas assim já começam a acontecer, e a gente vê isso com bons olhos, e eu acredito que todo mundo também tem que ajudar a levar isso e avançar. Agora, de forma prática, a metodologia que a gente aplica quando a gente entra com a implantação assistida ELM, a gente trabalha com a plataforma de tecnologia, tem, obviamente, o sucesso do cliente, tem uma proximidade bacana, temos uma parte de BPO, de organização de todas as informações chegando pelo WhatsApp, chegando pela plataforma, relatórios extraindo e enviando, isso tudo já tem no pacote ELM. Mas a assistência, a implantação assistida, ela é um produto exclusivo para condomínios novos. Então, a gente tem muito síndico que tem 10, 15, 20, 30 condomínios na carteira, mas cada vez que ele pega um novo de implantação, ele contrata um pacote, ele não, pelo condomínio mesmo, que é específico para colocar para rodar aquela edificação. Dito isso, o que a gente foi aprendendo ao longo desses anos? Primeiro, o normal é, espera, vem a parte dos documentos, manual de operação e uso, manual do síndico, as plantas e tudo mais, só que às vezes isso não está
muito pronto também com a própria incorporadora, aí o síndico não tem acesso, enfim. Então, o que a gente faz hoje? Começa, é um início super rápido, já com a equipe local, depois recebimento, sim, dessa documentação para elaborar o plano de manutenção e operação daquele condomínio, em cima da parte técnica que vem da incorporadora, a elaboração do plano, alinhamento com o síndico, implementação faseada do plano de manutenção e depois a sequência aí com a operação assistida e a extração de relatórios. Aqui é um pouquinho da metodologia nossa, tá? Obviamente a gente quer levar para vocês entenderem também. Então a fase 1 é de 1 a 3 dias, a gente já começa acessando a equipe local de vocês, treinando o zelador, o manutencista, às vezes o secretário, o pessoal que vai estar disponível, o gestor predial, que vai estar disponível para aquele condomínio, para quê? Para que eles comecem a executar um plano que a gente já lança, a gente já consegue, tem um acervo técnico maravilhoso aqui dentro, com todas as normas e autarquias que regem a boa conservação de uma edificação, seja nova ou seja usada, né? Então entra com isso de uma forma muito rápida, para não ficar parado, porque senão vai esperar a documentação, às vezes passa 20 dias, um mês e meio, e ainda não consegue se pegar isso com a incorporadora, e aí tu tá perdendo tempo com aquilo. E o pior do que isso, a tua equipe local, a tua equipe de manutencista, de gestor, de zelador, ela tá acostumando a operacionalizar de uma forma ainda meio sem o cronograma pronto. Então a gente entra com isso de uma forma muito rápida e já começa eles terem as rotinas muito bem definidas de acordo com as normas e regras que existem. Isso é em paralelo, então tudo isso vai acontecendo em paralelo com essa chegada das documentações, manuais, plantas e tudo mais, que pode levar mais tempo. Para quê? Para que sim, a gente chegue no plano de manutenção preventiva daquele condomínio, e isso envolve, não é só manutenção preventiva, mas são as rotinas básicas de operação, né? É importante, até antes o Luiz trouxe a NBR, que trata exatamente das diretrizes de como elaborar o plano de manutenção e uso, o manual de operação e uso da incorporadora. Eles precisam entregar uma previsão de plano, só que a responsabilidade, isso é norma da BNT, continua sendo do condomínio e do síndico de criar o plano de manutenção preventiva daquela edificação. O manual de operação e uso da incorporadora, ela é apenas um guia, ele não é o definitivo, tem muita coisa boa ali, muita coisa interessante, mas a responsabilidade legal é escopo do síndico e do condomínio, continua sendo isso. Então você vai ter que criar isso, e não só criar, né, criar, implementar, manter os registros e tudo mais. Aí você está assegurando de fato aí o que você tem de as boas práticas, manter a edificação, o uso dela conforme foi projetado e garantias e tudo mais. Então essa fase envolve sim a parte do manual de operação e uso, normas técnicas, e aí a gente sempre traz algumas boas práticas que são bem interessantes. Fora cadastramento de fornecedores, dos ativos, tudo que vem naquele manual gigantesco que tem 300 páginas de PDF, a gente consegue extrair e organizar já em sistema para vocês, além do plano de manutenção. Depois disso, sim, o alinhamento com o síndico, porque não é só o plano técnico, né, você tem que ver o que tem de disponível aí, tanto de equipe, isso é um problema até bastante sério, às vezes, acho que a Patrícia comentou um pouco antes, sobre a parte de verba disponível e tudo mais, contratar, às vezes, a equipe está subdimensionada, e aí você não consegue colocar todo o plano de manutenção, você vai ter que fazer escolhas, no final das contas, né? Então esse alinhamento é super importante para entender o que tem de recurso, de pessoas mesmo, de equipe, ou de contratados externos, né, de fornecedores externos, para aquela edificação, como é que está essa... É um equilíbrio, vocês sabem disso. Se tivesse verba para tudo, vocês estariam maravilhosamente bem seguros num condomínio, né, quando você tem o dinheiro para fazer tudo o que é necessário, mas não é assim, e desde o início isso já começa num equilibrar de pratos também conforme o orçamento disponível. Reunião com o síndico, ajustes, vou passar rápido, e aí tem a continuação da implementação do plano de manutenção que foi criado, manutenção e operação, tá? Por quê? A gente divide em 3 fases, então sim, a equipe local ela já está rodando, então isso chega nessa fase 5, geralmente é 1 mês e meio, 45 dias depois, mas você não está parado, todo o teu time já está trabalhando em cima do que é exigido por norma e por lei, mas
equipe de manutenção, plano de manutenção preventiva da equipe local, dos fornecedores externos, que vão ter contratos com o condomínio, e ainda tem um grupo que são as obrigações legais, aí as normativas e regulatórias que não estão precisamente estipuladas no Manual de Operação e Uso da Incorporadora, porque envolve uma parte documental que é própria do condomínio. Então, isso exige um faseamento de como implementar isso. Ela não dá para chegar com todo, por exemplo, no início, quando você recebe a edificação, você nem tem ainda, CNPJ, nem tem todos os contratos de elevador geralmente tem, né, vem da incorporadora porque é obrigado, é um meio de transporte, mas de boias, de bombas, de escada pressurizada, de gerador, de controles de acesso, você ainda não tem isso, jardim, piscina, tem alguns que tem correntes. Então, a gente fazia isso, vai fazendo em fases e com o nosso time acompanhando. Por quê? Porque lembra que o síndico está com N, o escopo é muito grande, tem muitas variáveis acontecendo ao mesmo tempo, é morador, é incorporador, é documentação, é cartório. Então, a gente vê quase que, nesse momento, vocês estão andando para cima e para baixo, precisando colocar para operacionalizar tudo isso, e com um peso muito grande. E tendo que fazer as equipes rodarem, as equipes executarem também o que mantém as garantias com as incorporadoras. Então, por isso que é faseado, por isso que vocês têm um acompanhamento, isso vai até 3 meses, geralmente, às vezes vai um pouco mais, né, mas é pelo menos os 3 meses iniciais, a gente oferece, além de sistema, além das estruturas, das normas, um time interno, técnico, que conhece de implantação, para dar essa assistência para vocês e ajudar a colocar para rodar essa camada da operação e da manutenção. As outras frentes estão com vocês, com a incorporadora, com a administradora, com o jurídico, a gente sabe que tem bastante coisa aí também. E, obviamente, depois aí você passa para a extração dos resultados iniciais, o acompanhamento contínuo da execução do plano, as análises periódicas e a passagem de bastão para esse condomínio já rodando, né? A gente segue daí para vocês ajudar a colocar isso para rodar. A gente sempre costuma dizer que a gente coloca a roda ajuda a colocar a roda para girar e depois vai controlando e dando ajustes pequenos aí para não deixar ela parar, né? Usa a inércia do que já está acontecendo para não deixar ela parar. E deixa eu interromper aqui para passar, até para a gente não alongar demais, né? Teria muita coisa para a gente falar aí pela frente, mas essa parte é como que a gente consegue ajudar vocês nesse cenário que é bastante, não é caótico, porque o caótico seria entre o caos e a ordem, não deve ser, vocês devem organizar, planejar e fazer, mas são muitas demandas, e pelo menos os nossos clientes, a gente vê que não é só aquele condomínio, que lá é mais um condomínio, é um condomínio novo, mas geralmente tem mais 10, 15 condomínios acontecendo e sendo em operação o tempo todo. Por isso, esse também, para deixar uma mensagem final aqui, essa parte da precificação para condomínios novos e implantação, vocês também devem trabalhar com carinho, porque ele vai exigir mais de vocês. Então, aprendam a ir construindo um relacionamento saudável, não com viés nem nada, mas sim com as incorporadoras, com as administradoras que gostam de fazer implantação. Tentem avançar um pouco mais nas cidades de cada um de vocês, para entender qual que é essa dinâmica, como é que estão os planejamentos de entrega de edificações, na região que vocês gostam de operacionalizar. Tem gente que não gosta de atravessar a cidade, já setorizou, então entenda um pouco mais esse mercado e vá se aproximando, ajude essas incorporadoras, a gente vê que muitas delas elas estão sedentas para para fazer com que essa passagem de bastão ocorra de uma forma muito mais fluida. Ninguém quer resolver problema de proprietário insatisfeito e tudo mais. Então, esse movimento, ele é necessário, é um movimento para subir a régua desse mercado, mas lembrem de não só entregar a mais e não serem remunerados para isso.
A Patrícia falou, às vezes é difícil, vai ter que trabalhar bem com a incorporadora, depois com o próprio condomínio, mas o que a gente vê uma das coisas mais importantes é não dá para baixar preço, sabe? Se você vai assumir, você vai fazer um trabalho diferenciado, você tem que ter mais recurso, você tem que cobrar melhor para você poder dedicar mais tempo a isso, porque você não está olhando só para aquele condomínio, você tem vários outros. Então, isso é uma das coisas que está melhorando o mercado, tá? O pessoal está aprendendo a precificar melhor essas fases iniciais, mas tem que ser feito, pessoal. De fato, vocês fazem um trabalho fantástico, com muita coisa pela frente, um escopo muito grande, gerenciar todas essas frentes, essas variáveis, não é para qualquer um. Então, lembrem de trazer esse retorno para vocês também. Acho que a Patrícia tem os cursos maravilhosos, Patrícia e mais outras pessoas, que inclusive auxiliam vocês em como chegar a isso. Vocês vão ter que vender esse planejamento, construir, os primeiros vai errar, vai fazer, é no erro que a gente mais aprende, né? Mas, para encerrar, assim, com essa visão desse mercado crescendo, onde você tem a oportunidade de pegar algo do zero e ir melhorando ele desde das primeiras fases, façam. Eu acho que tem um mundo novo aí bem interessante em condomínios de implantação. Muito bom, Cleiton, muito bom. Patrícia, eu vou te agradecer que tu estava respondendo o pessoal no chat, então estava tendo um diálogo ali, né, com o pessoal, acredito que... Respondi todo mundo. Muito bom. Aí, quando eu peguei tua ideia, eu vi que tu estava respondendo por ali, eu já comecei a responder aqui também. Então, teve uma pergunta mais cedo que foi da Bruna, eu acho, a arquiteta Bruna, que era quem paga a parte da Elme. Eu vou passar isso aqui daqui a pouquinho, e teve uma ali que foi uma pergunta bem interessante, que daí tem a ver com a parte da convenção. Tu respondeu, mas eu acho que eu vou legal tu trazer aqui, Patrícia, também a tua resposta, que foi da Lilian, que o pessoal quer mudar a cor da edificação, para a gente não ficar só no mesmo tema que a gente está. Tu citou ali, depende de qual é o específico, mas tem que ver se está na convenção. E por que eu puxei esse assunto? Porque tem que prever tudo isso lá no início da convenção, né? Sim. Quanto mais a gente entrar na convenção, é melhor, né? A consultoria ela já entra hoje na convenção quando vai lançar o empreendimento. Tem empreendimento que eu entro antes de lançar, assim, antes de fazer o lançamento, a planta, tudo. E por que eu estou trazendo isso para a Lilian, né? Que é importante. E muita gente tem essa dúvida. Nós, como síndicos, às vezes a gente acha que o melhor para o condomínio, por exemplo, é mudar a cor. Né? Mas a gente pode ter um condômino que não gosta da cor, ou dois, e vai reclamar, e é uma questão de legislação. A fachada, você não pode mudar sozinho a cor. Então, você precisa de um quórum específico de 2/3, né? Tem uma outra pergunta ali que eu achei bem interessante também, que vale a gente responder aqui, é sobre empreendimentos mistos. Tinha uma pergunta lá que falou, e agora esses empreendimentos mistos, como que a gente faz, né? Eu e o Cleiton, a gente tem vários aí que a gente cuida juntos com o Elme, onde a gente coloca um para cada torre. No residencial, de uma forma, é um residencial de alto padrão, empreendimento de 340 metros quadrados, apartamento de 10 milhões, e do lado eu tenho estúdios, que é 25 metros quadrados, estúdio de 350 mil, então são públicos completamente diferentes, a gente trata como condomínios independentes, cada um tem sua base no sistema, cada um tem sua equipe de gestão diferente, porém o síndico é o mesmo, porque é o síndico do condomínio geral, e a administradora também é a mesma. Muito bom. Gente, eu estou bastante honrado aqui com as presenças que estão aqui, clientes nossos, parceiros de mercado, assim, a gente citou bastante aqui o João, que foi um dos primeiros a acreditar na gente também, seu Romeu está por aqui, a Sandra. Gente, eu não quero ser injusto com ninguém, né, mas eu citei vários aqui, mas eu queria agradecer também a Mônica, enfim, eu estou passando a lista aqui, é muita gente importante para nós, é muito legal, o Joey que está participando, e eu queria agradecer também o nosso time da Elme, que a gente sempre fala, né, a gente entrega tudo que a gente entrega por causa do nosso time, né, a Larissa, a Yasmin, a Flora, o David, o pessoal tá aqui online também, tá aqui com a gente até tarde, aqui torcendo, me mandando mensagem feliz da vida aqui, que a live tá bombando de cliente, de gente nossa aqui, então é muito legal, a gente está com 65 pessoas caminhando para a parte final.
E aí, para responder aquelas questões mais direcionadas à Eleme em si, a quem paga, como que contrata e tudo mais, é o convite final que eu vou deixar aqui também para vocês. Vale a pena vocês agendarem uma reunião com o nosso time, porque, como o Cleiton falou, a Eleme, e cada vez mais vocês vão vendo isso, eu falo sempre na Masterclass, sempre tem novidade na Masterclass da Eleme, né? Uma das que a gente está mais trazendo para o mercado é ser o assistente do síndico. O que é ser o assistente do síndico? É ter tecnologia, ter serviço, ter trabalho, mão de obra, precisa resolver pelo WhatsApp, a gente tem modelo que resolve pelo WhatsApp. Vai botar aplicativo na mão do zelador? Bota aplicativo na mão do zelador. Precisa resolver uma implantação? A gente resolve a parte da implantação. Então, a camada operacional, tudo que vocês precisam sobre o tema de hoje, a Eleme tem serviço, tem tecnologia para ajudar vocês. Tá? Perguntaram aqui, cadê o Arthur? Grande Arthur, né? Quem é da Eleme conhece o Arthur, que é a carinha que todo mundo, né, olha quando chega, né? A gente promete aqui, o Arthur que entregue, né? Coitadinho, nosso diretor de acesso do cliente. Ele e o time lá tem que fazer loucuras, né? Yasmin e todo mundo, né? Mas assim, gente, é difícil a gente conseguir compilar quem paga, por exemplo. Por quê? Tem serviços que a gente consegue atender só a carteira do síndico. E aí o pacote que o síndico começa. Patrícia, com toda a licença poética, eu vou usar um exemplo teu, tá? Já que é o case que está aqui na nossa frente. A Patrícia tem um contrato com a gente da empresa dela, que a gente atende todos os condomínios e o escritório dela. E ela tem condomínios que precisam de um serviço a mais, que tem uma contratação específica, que o condomínio é contratante daquele serviço que é para o benefício dos condôminos. Então, a gente consegue atender dentro de contratos que vão se somando e se integram dentro de uma parte tecnológica. Então, você não compra uma tecnologia Eleme, você compra a solução que a Eleme precisa para você. E isso é bem disruptivo, a gente é a única no Brasil que faz isso, e a gente é a única desde 2018, 2019 como projeto que olha para essa ótica da operacional e não fica só manutenção, só treinamento, só isso? Não, mas cada um precisa de uma coisa e a gente tem modelo. Por isso que eu não vou aqui apresentar todos que já participaram de aulas nossas, a gente comenta o que a gente faz. Mas a aula é para contribuir com conteúdo. Então aqui eu não estou vendendo Eleme, estou vendendo conteúdo. E aí, para saber de Eleme, aí eu vou passar agora aqui o link no chat. Eu tenho 2 links para passar aqui, que daí eu estou indo para a reta final, já deu 8h30. E aí agora... Por que eu gosto de terminar rápido? Para que as pessoas voltem, né? Para não dizerem depois, poxa, não vou naquela aula lá da Eleme que vai durar 3 horas. Não, nossa aula dura no máximo 1h30, que é para respeitar o tempo de vocês, que é difícil, que eu sei que vocês entregarem até aqui. Eu falei que a Patrícia ia trazer algo para nós, bem especial, né, Patrícia? Então, agora lá vai meus 2 convites. Eu quero que primeiro, eu vou passar aqui, ó, o link de agendamento. Então, assim, ó, quem já é cliente, vamos lá, presta atenção na regra, nós temos 65 pessoas online agora, presta atenção na regra. Cláudio, todo mundo, Adriana, Mônica, sou cliente, quero saber mais soluções da Eleme. Chame o Arthur, a Yasmin e o Alan, chamem os clientes, chamem quem atende vocês, porque para ser mais rápido, já tem alguém ali, eu ouvi um negócio ontem, achei legal, chama quem já atende vocês, tá? É um caminho mais rápido para vocês. Se quiserem agendar pelo link aqui, tá tudo certo. Mas tem um link aqui, que está na apresentação, que eu estou mandando no chat agora, que abre uma agenda Google aqui e você vai lá, escolhe o melhor horário e o nosso time vai atender vocês, tá? Tá no chat já. Quero marcar a agenda com a Eleme, quero entender um pouco mais como é que o serviço me atende? Clica aqui. Desse tema, nós estamos aqui com a Flower, estava de aniversário no sábado, nossa querida do relacionamento aqui. Ela também vai entrar em contato com todos os participantes amanhã, entender se vocês gostaram, como é que foi para vocês. E aí, se vocês quiserem agendar com ela, ela já explica um pouco mais e vocês agendam para entender um pouco mais da Eleme. Ok, gente? Da parte da Eleme entenderam? Quem está interessado, ok, chama a gente. Também tem a comunidade, eu estou lá na comunidade, meu telefone está lá aberto para todo mundo, quer me chamar no privado, me chama, mas a gente vai ajudar vocês a ter essa parte de Eleme. E agora, vou pedir para a parte abrir um pouquinho mais. Elis, como entra na comunidade? Você se inscreveu na Masterclass? Olha nos e-mails que a gente mandou para você. Não, eu vou te chamar eles. Relaxa que eu chego até você e te coloco na comunidade. Só para não misturar os links agora aqui, senão eu mandaria aqui o link. Mas a gente tem uma comunidade lá que tem 470 pessoas. A gente manda as informações antes, a gente fez a pesquisa lá hoje. E agora eu vou passar a segunda recado, que é
acesse a comunidade da Patrícia Costa. Fala um pouquinho para nós o que tu liberou hoje em primeira mão para o pessoal aqui. Vamos lá. Bom, eu tenho uma comunidade, é um programa PIC que chama Programa de Implantação de Condomínios. Então, eu tenho vários alunos, já formei um monte de alunos pelo Brasil. O curso é reconhecido pelo MEC, é o único curso de implantação no Brasil reconhecido pelo MEC. E o que a gente vai fazer agora, né? É um curso de 3 meses, um programa de 3 meses, e os alunos, eles sentem muita falta depois, porque aí a gente tem um network, a gente tem muita troca de informação, e a partir do final de outubro, ele vai mudar de curso para uma comunidade, para um grupo de implantação, aonde a gente vai ter os acessos a todas as aulas que eu já tenho gravadas, e aos encontros, um encontro por mês aí, online, igual a gente está aqui, só que os meus encontros são de 3 horas, viu, gente? Não é igual do Luiz aí, porque eu já vou falando, as pessoas vão perguntando, eu vou respondendo lá, até a gente responder todo mundo, né? E aí, dentro dessa comunidade, eu trago também, para quem está comigo, que já conhece, tem gente aqui na live também, eu trago todas as indicações. Então, se eu tenho uma concorrência no Nordeste, eu peço as indicações ali. Se eu tenho concorrência aqui em São Paulo, eu peço as indicações. É uma forma também de network, né? Da gente poder construir mesmo ali uma base de relacionamento, um ambiente seguro. Então, eu deixei o link aqui, porque eu vou fazer o lançamento agora em outubro. Quem tiver no link vai ter uma condição especial. E eu vou colocar lá no link a gravação da imersão que a gente já fez, que foi a primeira turma do PIC aí que a gente fez em agosto. Quem quiser também adquirir, é R$ 97. São 4 horas de aula no sábado, que é bem, fala muito sobre a implantação, assim, entra bem nos detalhes. E eu agradeço, né, mais uma vez, a oportunidade, o espaço. Quero entrar nessa comunidade do Elemi também, depois me coloquem lá. Eu até pensei o seguinte, eu ia te pedir para entrar, mas daí eu falei assim, não, peraí, ela é a atriz principal, eu não vou botar ela na plateia antes, né, da nossa aula, né, mas agora eu vou te mandar o link lá e vou pedir para você participar. Bom, gente, para a gente fechar aqui com chave de ouro, eu estou liberando os microfones e quem for mais rápido no gatilho e abrir seu microfone, queira falar conosco, vou deixar um comentário, feedback. Está liberado o microfone a todos. Quem quiser abrir para falar conosco, vou liberar aqui, inclusive vou me tirar como principal da tela. Estou deixando as pessoas, se quiserem falar. Eu não acredito que numa turma de síndico de mais de 60 pessoas ninguém vai falar. Daí é loucura. O síndico é tímido. Aí é loucura. Eu aproveito para agradecer também aí, Luiz. Geralmente é o Luiz que faz toda a parte das masterclass, ele tem o dom da fala, a Patrícia também, meu background é mais técnico um pouco, mas agradecer aí pela participação, espero ter contribuído de alguma forma aí com todos. Bom demais, bom demais. Ó, já... Luiz, Cleiton, Patrícia. Oi, João. Fala, mestre. João Machado, da Grande Florianópolis, da Embracon Condomínios. Quero parabenizar a Elemi, é um orgulho, né, ver esses 2 meninos. Lá em 2019, acho que até um pouco antes, trabalhávamos a Elemi ainda no papel. Patrícia, meus parabéns pela didática e trazer essa profissionalização para o nosso ramo. Nós trabalhamos nesse ecossistema de condomínio importantíssimo. Os profissionais se valorizarem e entregar realmente algo de valor, né, e ter esse engajamento, realmente tratar com carinho aquele empreendimento que muitas vezes é um grande sonho de uma família. E fazer essa implantação bem feita, a grande maioria das vezes é o que vai ditar o futuro desse empreendimento. Tá? Mais uma vez, obrigado. Era isso, meus amigos. Obrigada, João. Muito obrigado mesmo, João. Cara, obrigado por tudo, por todo incentivo. E com certeza a gente não chega longe se não são as pessoas acreditar na gente, acreditar nos projetos, nas inovações, né? E as Masterclass, elas reúnem muita gente que fez parte da nossa trajetória, que vão fazer. Então, por isso que lá no começo eu citei, né? 30% das pessoas que participam são clientes, já confiam na gente, 30% está negociando, está ali olhando, ver se vai contratar ou não, e outros 30% nem nos conheceram, que é teu aluno, ouviu a Masterclass, viu o anúncio e está aqui. Então, aqui é onde a gente todo mês se reúne
para trocar uma ideia, para agradecer esse mercado que nos incentiva, né? Então, um momento bem especial, uma Masterclass não é só uma aula da Eleme. Então, se você for convidado para uma próxima Masterclass, ou se vier do próximo mês, convida, chama mais pessoas. Não é o último projeto que a gente está fazendo com a Patrícia, inclusive quando a Patrícia falou, Luiz, eu tenho a comunidade, o que tu acha? Eu não entrei ainda lá na comunidade dela, porque eu estava hoje imerso nessa Masterclass, mas estarei cooperando ao máximo. Patrícia, conta com a gente, então quero deixar aqui o meu grande agradecimento a você por ter aceitado, por ter contribuído, né? Eu te vi na Argentina no final de semana e pensei, meu Deus, será que essa mulher vai me dar bolo? É online, mas vai que ela tá lá curtindo Buenos Aires e esquece comendo uma carne lá, né? Mas, brincadeira à parte, fico muito feliz mesmo de ter contigo aqui e que a gente faça mais projetos juntos. Já estou recebendo muitos elogios aqui no celular privado aqui. Obrigada, eu que agradeço o convite. Eu vou falar para vocês que eu fiquei honrada e muito feliz porque eu não tinha participado nenhuma vez de uma dinâmica dessas, assim, e o Luiz, eu precisei subir a régua, porque como que eu ia atingir, né, ele com essa empolgação toda, muito legal, foi uma sinergia muito boa aqui entre nós três, e eu estou à disposição de vocês, sempre que eu puder contribuir, pode contar comigo. Maravilhoso. Pessoal, obrigado pela aula de hoje, estará ao vivo, quem está assistindo depois gravar